vou continuar a edificação que eu tinha pegado no vídeo anterior e a gente vai atribuir os layers aqui agora, que foi a sequência que a gente fez em sala. Né? Que eu tinha terminado aqui com as aberturas de porta e de janela. Agora a gente vai fazer os layers. Eu tinha falado em sala sobre os layers, que são camadas em que a gente consegue dividir o desenho, né? Isso para desenhos mais complexos auxilia bastante. Eu consigo isolar e trabalhar com a combinação desses layers aí conforme a minha necessidade. Então eu venho aqui em Layer Properties, ou eu digito LA, né? Ou eu coloco aqui, vai aparecer essa janelinha, ou eu coloco LA, Enter. Se eu quiser criar um novo layer, né? Que eu já estou com os layers criados, mas se eu quiser criar um novo layer, eu venho nesse asteriscozinho aqui amarelo e coloco New Layer. No meu caso aqui eu já coloquei as layers, tem até o Def Points a mais, aqui o Def Points não tem problema. Mas não é muito interessante a gente deixar layer 1, layer 2, quando a gente vai tentar fazer um layer e não atribui um nome a ele. E ele fica para trás. Então aqui eu já coloquei as cores, né? Ó, coloquei esse aqui que é elementos vistos em amarelo. Lembrando que a gente vai usar esse 1, 2, 3, 4, que são as cores padronizadas. Esquecer essas outras cores aqui. E o Grayscale também a gente pode usar. Eu já coloquei elementos vistos, quadrilha, choro, parede, peças fixas, pista, tracejado pequeno e tracejado médio. Então agora eu vou pegar o meu desenho e essa barrinha aqui, né, do lado eu tenho o Layer Properties e aqui eu já tenho as opções de layer e a layer que a minha linha está. Aqui eu tenho que colocar sempre by layer. Deixa eu ver se está tudo aqui como by layer. Então eu vou atribuir agora tudo que for parede cortada a colocar nesse layer. Eu posso usar aquele comando que eu ensinei, que é o Match Properties, ou aqui, ó, aquele Match Layer aqui. Eu pego um objeto de referência, ele vai ficar com esse pincelzinho, tudo que eu encostar agora passa a ser, esse layer passa a ficar dentro desse layer parede. Depois vocês sempre observem o tipo de seleção, né? Cada hora eu uso, às vezes eu uso a seleção verde, agora eu vou usar a seleção azul. Então com a prática, a gente já sabe o tipo de seleção que vai ser mais eficiente naquela hora. Seleção verde, eu pego uma seleção azul aqui, ó. Pegar só esse pedaço aqui, esse segmento. Ficou faltando aqui. Aqui também. Então, acho que eu consegui pegar todas as minhas paredes cortadas. Depois eu tenho essas partes aqui que são de piso. Então, eu venho aqui e coloco piso. O piso nada mais é que ou uma mudança de nível, ou uma mudança de área seca para área molhada e área externa. No caso da entrada para casa, quem tem a varanda às vezes pode colocar só na delimitação da varanda. E aqui no meu caso eu tenho um banheiro e uma área molhada composta de cozinha e área de serviço. E a entrada aqui, né, do quarto para a sala, por exemplo, que são duas áreas secas, eu já não tenho essa linha de divisão. Eu vou pegar os arcos das minhas portas e colocar tracejado pequeno. Já as minhas esquadrias, que são as portas e as janelas, eu vou atribuir o layer esquadrias. Vou usar o MA aqui nesse caso. Venho aqui. Coloco nas minhas portas. E nas janelas também. Lembrando que é só no meio da janela aqui. Ó, esse aqui foi um errado. Eu vou deixar que se eu voltar, eu vou voltar tudo, o comando todo atrás. Esse aqui ficou errado, então eu venho aqui e vou colocar o próximo configuração que a gente vai pôr, que é a parede vista. Então esse aqui é parede, mas ela não pode sair com a mesma espessura dessa linha de cá. Então eu vou colocar parede, é o único layer em que eu vou atribuir layer e cor, e vou colocar yellow. Então aqui é a mesma coisa, parede
e cor. Tem até gente que trabalha só com atribuição de cor, só que o propósito do CAD é o uso de layer, porque no meu caso aqui, por exemplo, se eu for atribuir vermelho, eu teria que unir tudo isso aqui, piso e tracejado, numa coisa só, porque está tudo no mesmo vermelho. Então, o layer me dá, né, a caixinha de configuração dos layers aqui me dá uma possibilidade maior. Vou usar o MA de novo, dou um MA nessa linha, a hora que ela pega aquele pincel ali, é que ele está ativado, e vou atribuir aqui as layers. Uma coisa interessante também é isso aqui, ó, On, Freeze e Lock. Sempre bom deixar, no nosso caso que a gente está usando todas as layers que a gente criou, é deixar sempre essa lâmpadazinha aqui, o solzinho aparecendo e o cadeado destravado. Porque se eu tiver, por exemplo, se eu colocar aqui, né, eu tenho aqui elementos vistos ou esquadria, e se eu venho aqui e coloco, dou um freeze aqui, eu apago o que eu desenhei de esquadria no meu desenho. Então, é melhor que eu deixe, né, tudo visível aqui para não correr o risco de mexer uma parte do desenho e ficar outra sem alterar. Então, a parte de layer é isso aqui, é uma coisa bem simples, e eu vou gravar o próximo agora com a parte de blocos.